Vamos falar agora sobre os ataques que ainda assustam o estado do Ceará. 20 presos, né? Líderes de facções criminosas, suspeitos aí de serem os mandantes dos ataques, foram já transferidos para um presídio federal. Nosso repórter Darlisson Dutra traz mais informações direto com Darlisson. Embora os ataques ainda não tenham acabado, Fortaleza e outras cidades da região metropolitana vão aos poucos voltando ao normal. Serviços como transporte público e coleta de lixo voltaram a funcionar. O clima por aqui é um pouco mais tranquilo, após 7 dias de terror. O turismo e o comércio esperam um mercado um pouco mais agitado nas próximas semanas. Os ataques que ainda persistem são pontuais e acontecem com menos frequência, principalmente na capital e em cidades da Grande Fortaleza. Na periferia de Fortaleza, os alvos foram um carro da Companhia de Energia Elétrica e um caminhão-baú. Na região metropolitana, criminosos colocaram fogo no Centro de Referência de Assistência Social, em um posto de saúde e em uma creche. Ninguém ficou ferido em nenhum dos ataques. Em Marco, 100 kits de irrigação do Departamento Nacional de Combate às Secas foram destruídos. Os bandidos voltaram a incendiar uma fábrica de castanhas em Aquirás. O local já havia sido atacado na segunda-feira. A cidade é destino de milhares de turistas que vão ao maior parque aquático da América Latina. Realmente não dá para ficar tão à vontade, tem que ficar um pouquinho mais esperto. Eu vou conversar agora, atenção, com o repórter Darlisson Dutra, que está lá em Fortaleza, acompanhando a onda de ataques só no estado do Ceará. Ô Darlisson, o que impressiona a gente é que na terça-feira, hoje quinta-feira, quando foi na terça-feira, a gente teve um dia calmo por lá, né, referente a dias muito violentos. Porém, ontem a situação voltou e o bicho pegou de verdade aí, hein? Ô Darlisson, creche foi invadida, uma situação muito tensa por aí, não é isso, Darlisson? Bom dia. Bom dia para você, Dudu, bom dia a todos. Exatamente, né? O que chamou a atenção é que inicialmente os ataques estavam voltando para prédios públicos, órgãos de segurança pública, e agora eles resolveram atacar entidades que até então estavam sendo poupadas, né? Como creches, aí o Centro de Referência de Assistência Social, ambulâncias foram alvos, e agora nessa madrugada teve um ataque, a gente vê imagens aí em que os criminosos estão atirando nas lâmpadas bem nos bairros mais periféricos da cidade. As informações é que eles usam essa artimanha para atrapalhar o trabalho da polícia, quando vai fazer a segurança ali, né? Vai garantir a segurança das pessoas, eles atiram em lâmpadas. 7 pessoas já foram detidas, entre adultos e adolescentes, por praticarem esses crimes. Essa madrugada teve incêndio a ônibus aqui em Fortaleza, ônibus foram incendiados, teve um que foi bem em frente a uma escola municipal, mas não houve danos nenhum ao prédio, o fogo foi controlado assim que o Corpo de Bombeiros chegou. Um carro da Companhia de Energia Elétrica do Estado também foi alvo, Dudu. Este foi o 11º incêndio a um carro da Companhia de Energia Elétrica do Estado, que tem sido alvo completo. A gente vê imagens aí do carro, fogo consumindo este veículo, ou seja, os ataques continuam agora com menos frequência, foram apenas 3 ao longo dessa madrugada, Dudu. E também teve um outro caso que chamou a atenção, que foi justamente próximo à estação Parangaba, na linha sul do metrô aqui de Fortaleza. A gente vai inclusive mostrar imagens ao vivo, o nosso cinegrafista Christian Iene vai mostrar, Dudu, vocês podem acompanhar aqui, voltando com as imagens direto de Fortaleza ao vivo. Olha só o buraco que foi ocasionado após a explosão esse artefato que estava aí, né? Uma bomba foi colocada durante a madrugada, os criminosos explodiram, a gente percebe aí o buraco que fez na área do viaduto. Isso aconteceu durante a madrugada, a área teve que ser interditada, o viaduto ficou pela manhã boa parte sem funcionar, né? As linhas do trem aqui ficaram sem funcionar, faz mais ou menos uns 40 minutos que finalmente voltou, e foi uma explosão tão forte que pôde ser ouvida por vários bairros aqui da região. O Christian vai mostrar do outro lado também que o que aconteceu com... A gente vai mostrar aqui, ó. Isso aqui, Dudu, essas tampas aqui subiram, né? O impacto foi tão forte que elas subiram. A gente percebe ali o impacto da explosão, mas não houve feridos em nenhum dos casos.
A gente continua acompanhando os detalhes dos ataques ao longo dessa madrugada. Já foram 147 até hoje no estado, Dudu. Que complicada essa situação. Recebo a informação também que uma rádio foi incendiada também no estado. Infelizmente, os ataques aumentando aí. Ô, Darlison, vai acompanhando de perto. Qualquer novidade, você me chama com total prioridade, viu? Vamos falar agora sobre os ataques que ainda assustam o estado do Ceará, do meu querido Ceará. Porque 20 presos, líderes de facções criminosas, suspeitos de serem mandantes dos ataques, foram transferidos para um presídio federal. Uma reportagem que chega agora do meu querido Darlison Dutra ilustra melhor esse caso. Andrezinho, fecha, Rosinha prepara, Rafa, pau na máquina, vamos lá. Na periferia de Fortaleza, os alvos foram um carro da Companhia de Energia Elétrica e um caminhão-baú. Na região metropolitana, criminosos colocaram fogo no Centro de Referência de Assistência Social, em um posto de saúde e em uma creche. Ninguém ficou ferido em nenhum dos ataques. Em Marco, 100 kits de irrigação do Departamento Nacional de Combate às Secas foram destruídos. Os bandidos voltaram a incendiar uma fábrica de castanhas em Aquirás. O local já havia sido atacado na segunda-feira. A cidade é destino de milhares de turistas que vão ao maior parque aquático da América Latina. Realmente não dá pra ficar tão à vontade. Tem que ficar um pouquinho mais esperto. Nem o calor, nem as praias bonitas do estado convenceram o turista a enfrentar o medo dos ataques. Em pleno verão e durante as férias, o movimento aqui nas areias de Fortaleza é bem abaixo do normal para a temporada. A gente ficou meio com receio, né? Um pouco com medo, mas a gente pensou até em ir para outra cidade, Natal, por exemplo. A turista colombiana diz que a violência levou medo para quem vem de fora. As bombas, não sei como é que se diz aqui, que se han colocado nos puentes e nos buses. Foi um pouco de medo. Foram mais de 170 ataques em 42 cidades. Mais de 200 pessoas foram presas. A Polícia Militar e os homens da Força Nacional reforçam a segurança nas praias. Mas o vendedor sentiu a queda no movimento. Prejuízo para o comércio, para os vendedores, dos barraqueiros, todo mundo tem prejuízo. E os turistas não estão ficando, não. Nesta quarta-feira, 20 detentos que pertencem a facções criminosas foram transferidos para o sistema presidiário federal. E o governo do estado ainda prepara mais transferências. Olha, eu vou chamar o meu querido Darlison Dutra agora, que vai trazer mais informações sobre essa onda de ataques, não só a capital Fortaleza, mas também outros municípios, região metropolitana. Meu querido Darlison, bom dia, bem-vindo ao nosso Primeiro Impacto. Me conta uma situação, o trabalhador pode sair nesse momento para o seu trabalho ou para o lazer, alguma coisa com tranquilidade em Fortaleza, ou a situação ainda é tensa, meu irmão? Bom dia para você, Marcão. A situação é tensa, principalmente porque ao longo do dia a situação fica mais controlada, mas quando chega de madrugada, os ataques acontecem e as pessoas voltam a ficar com medo. Principalmente em pontos em que há um impacto muito grande na vida do cearense, na vida de quem mora em Fortaleza. Aqui, por exemplo, ó, eu estou com o Cristiane, a gente vai mostrar um atentado que aconteceu bem durante a madrugada. Aqui é um viaduto do metrô da linha Sul aqui em Fortaleza. E os técnicos estão avaliando nesse momento qual o impacto que foi causado. Olha, eles colocaram um explosivo aqui durante a madrugada, explodiu toda essa parte aqui, foi detonada, Marcão, mas o que nos passaram é o seguinte, que isso aqui é apenas uma parte de preenchimento, ou seja, para evitar que as pessoas passem para o lado de lá. A estrutura que segura todo o viaduto é essa. E apenas aqui no canto, o Christian vai mostrar, ó, houve um pequeno impacto, o que não seria suficiente para abalar a estrutura do viaduto. Ele chegou a ficar interditado aqui por algumas horas, mas já foi liberado. A gente já percebeu o metrô passando por algumas vezes aqui. Ou seja, mais um ataque bem perto daqui desta estação, só que no VLT. Ontem encontraram um artefato explosivo, não havia sido detonado. O esquadrão antibombas agiu rapidamente. Agora a gente vai falar de outros ataques, a gente vai mostrar imagens para vocês que nos acompanham. São 174 ataques em uma semana de atentados. A gente teve um ônibus aí durante a noite que foi incendiado aqui em Fortaleza. 4 criminosos armados com o rosto escondido chegaram, obrigaram o motorista e o cobrador a descer e colocaram fogo nesse ônibus bem próximo à escola municipal. Não houve danos ao prédio, eles conseguiram controlar as chamas. Agora a gente teve também aí o 11º carro da Companhia de Energia Elétrica aqui
do estado do Ceará que foi incendiado. Eles estão atacando esses veículos quando vão fazer serviços, principalmente nas áreas periféricas da cidade. Ou seja, Marcão, durante a manhã fica um pouco mais tranquilo, ao longo do dia, chega de madrugada, é quando os criminosos agem. Eles estão fazendo, inclusive, alguns bandidos atirando nos postes, nas lâmpadas dos postes, para deixar a população na escuridão e principalmente para atrapalhar o trabalho da Polícia Militar na hora de garantir a segurança da volta para casa dessas pessoas. O secretário da Segurança Pública do Estado, inclusive, divulgou imagens em que mostram pontos em que os criminosos pincham, né, escrevem coisas de ameaça, principalmente ao secretário da Administração Penitenciária, pedindo a saída dele. Esses bandidos são obrigados a pintarem esses pontos. A gente teve ataques ontem aí, infelizmente, à ambulância, ataque ao Centro de Referência de Assistência Social, posto de saúde, creche, ou seja, os criminosos continuam agindo aqui. Ontem a gente até percebeu um clima um pouco mais de segurança, porque os ataques diminuíram, mas ainda não terminaram. A gente não sabe quando essa onda de terror vai acabar no Ceará. Ô Marcão. Ô, Dalisson, me conta uma coisa. Deixa as imagens que está circulando agora de polícia nas ruas, ataques também que os criminosos estão fazendo aí contra prédios, contra viadutos, contra também o transporte coletivo em Fortaleza e na região metropolitana. Ô, Dalisson, é falta de policiamento que você acha que está tendo, que está fazendo com que esses criminosos continuem, ou você acha que é outra questão, não é a falta de policiamento, que está tendo polícia nas ruas? Qual que é um parecer que você dá agora com a sua experiência jornalística, Dalisson, relacionado ao que acontece hoje no Ceará? Ô Marcão, o próprio comandante da Polícia Militar, ao vivo essa semana, disse que o estado do Ceará tem mais de 29 mil agentes de segurança, entre policiais militares, todas as tropas, todos os batalhões. Recebeu reforço aí, pelo menos de 500 homens, vieram as tropas da Força Nacional. Outros estados como Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí, Santa Catarina e São Paulo também enviaram agentes de segurança que reforçam. O problema é que no estado como o Ceará é difícil você às vezes controlar as ações que acontecem, principalmente na periferia. O que a gente vê é que esses agentes todos não são suficiente, não tem um efetivo suficiente para coibir essas ações dos criminosos. Eu acho que precisa, sim, o que já foi feito, por exemplo, a transferência desses chefes de facções criminosas para presídios federais, para tentar impedir a ordem desses ataques, porque as ordens partem de dentro dos presídios. Há denúncias de que esses adolescentes recebem entre R$1.000 e R$5.000 para cometerem os crimes, ou seja, tem que se desarticular essa cadeia de comando. Aí sim as forças de segurança que estão aqui vão ser capazes de acabar com a onda de violência no estado. Tá certo, Dalisson. Quando você voltar, você vai ser o meu consultor de segurança pública aqui no nosso programa, viu? Você vai ser o meu consultor quando você voltar, tá bom? Um abraço pra você. Não deve estar muito ruim não, hein? A brisa do mar, curtindo esse marzão gostoso. Teve um tempinho, pelo menos, de comer um camarão aí, ou tá só trabalhando, Dalisson? Não. O camarão a gente até comeu, Marcão, mas agora a praia a gente viu de longe, o pezinho na água, né? A gente conseguiu colocar, mas só na hora que estava fazendo a entrevista. Entendi. Mergulho por enquanto não, a gente está mergulhado na notícia, levando essas informações. É isso daí. Mas tira um tempinho depois que, né, pra poder ir lá, pelo menos salgar aí o bumbumzinho, né? E traz pelo menos... As praias são lindas aqui do Ceará, e traz pelo menos um presente aí, um voodoo pro João Fernandes. Um abraço, fica com Deus, Dalisson. Vem comigo, são 9h29.